Fala, minha galera, como é que você tá? Tudo certo? Bom, hoje, aqui no nosso podcast, eu tô trazendo uma pessoa que, pra mim, sabe, falando na minha carreira, na minha vida, é muito importante, cara, que mudou o meu game, né? E como você que trabalha com música, como você precisa ouvir o que esse cara tem pra falar, tá? Eu tô trazendo pra vocês o meu irmão, ele é um empresário de sucesso, beleza? Mas aqui, nessa mesa, ele é meu irmão. Malagueta, meu parceiro, compadre, E aí, pô. tamo juntos, tá Pô, vendo? não aceitou de ninguém, mas veio aqui no meu, né, Aí, tá compadre? vendo? Putz, eu tô aqui, tô aí. Vamos para essa caminhada, vamos tentar mostrar para essa galera, para esse público da música que tem essa. Eu acabei sendo rotulado o cara que inicia os grupos, que vai tocando barco, enfim. Estou aqui à disposição para deixar esse leque aberto para essa galera que está no início de carreira e para a galera que já está também tentando retornar aos palcos, enfim. Estou aqui para isso. Então, pô, Malagueta, pra rapaziada que tá aí de casa, pô, empresário de sucesso de vários grupos, inclusive, pô, foi meu empresário durante muito tempo. E nesse é um meio muito difícil, né, irmão? Pra você ter hoje uma amizade de um ex-empresário. Né, cara? E hoje eu posso falar, né, que nós somos amigos, somos irmãos. E eu quero te deixar muito à vontade aqui, justamente para tirar aquela imagem de que o empresário só tá ali para se dar bem. E a gente sabe da correria, sim, né, que o empresário tem. Cara, como é que tu tá enxergando esse mercado de hoje? Fala pra gente, como é que tá a tua vida? O que você pensa? Bom, eu vou entrar aqui nessa parte aí do empresário amigo, né? Eu tenho vários exemplos de amigos que continuaram com o trabalho. Eu fui empresário do Swing Simpatia durante um bom período. São meus amigos, meus irmãos, ainda continuam no que eu posso ajudando. Eles também me ajudam. É uma recíproca, é uma situação muito legal. Como vários outros. Eu tive no meu escritório vários artistas, cada um teve o seu motivo de não continuidade, mas sempre torci para que seguisse em frente. Foi Voo pro Sereno, foi Pagodeô, foi Gamadinho, Swing Simpatia, que graças a Deus a gente ficou durante um período de um ano, a gente conseguiu evoluir em números, né? Em valores de fechamento, de shows e valores de cachê, enfim. Foram vários outros artistas que a gente teve. Eu tive lá também. Rosil, tá vendo? Rosil, enfim. Boca Louca, que a gente veio nessa estrada aí durante esse período de 8 anos juntos, que a gente foi pego de surpresa, surpresa mesmo, porque foi uma luta muito grande de repor e reposicionar, na verdade, reposicionar o Boca Louca no mercado. A gente estava pronto para levantar o troféu, eu sempre falo isso, né? Porque a gente veio fazendo a estrada durante esses anos todos reduzido. Quem está de verdade no mercado sabe como que as coisas funcionam para acontecer, né? Então, assim, e às vezes não acontece, mas a gente rodou naquele sistema 4, só harmonia, eu e Renato, enfim. A velha passada. A velha passada, que eu nunca dei essa nomenclatura, porque não me pega bem. Para mim era roda de samba reduzida. Roda de samba reduzida. Você vendia pra caramba, né? Enfim. Show completo, roda de samba reduzida. Botávamos 2 mesas, 2 bistrôs, a cadeirinha e íamos embora, né? Enfim. E depois desses anos todos, a gente conseguiu fechar uma parceria com o Gordinho, da GR, que hoje é empresário do Belo. Gordinho, tamo junto, meu. Quando quiser, tá convidado, hein? É isso. O Gordinho, que é do Turma do Pagode, Belo, enfim, nos ajudou a furar essa barreira dos festivais. Isso especificamente do Boca Louca, né? Do Boca Louca, do Boca Louca. Esse ano, a gente já estaria nesses festivais que já aconteceram e nos outros que estão para frente. Então, assim, a gente foi pego muito de surpresa, foi bem complicado. Enfim, mas vamos falar de coisas que estão continuando, que é o Intimistas que está com a gente, que é o Batucaê, que é um artista da Universal e que eu tenho uma parceria com o Boris, né? São artistas que são nossos, entendeu? Que a gente vem caminhando. Ontem, inclusive, eles estavam lá no aniversário do Vini Júnior. Enfim. Só pega festa boa vocês. Cara. Caraca, e não me convida para essa parada. Bom, enfim, é isso. Hoje o mercado, ele mudou muito. Ele mudou demais. Hoje a gente tem que ter engajamento, hoje a gente tem que ter um trabalho direcionado com relação a quem está começando, diferente de antigamente. O que tu acha que mudou, irmão? Mudou de antigamente da nossa parada para hoje, em relação a esse trabalho que tu tá falando? Gasta-se mais? Cara, assim, o que tem que ser feito é gastar objetivamente.
não gastar como a gente gastava antes, entendeu? Tinha uma formulazinha que não era do sucesso, que a gente sabe que o sucesso é só o cara lá em cima que nos dá, mas tinha uma formulazinha de percorrer as cidades e fazer a correria, fazer as rádios e esperava um retorno. E assim, não é hoje, já não é mais assim. Hoje não tem como você pegar um artista do zero. Você vai no Instagram do cara, o cara tem 1.000 seguidores. Não tem como. O cara tem que saber e entender um pouco disso. Falando de grupo, o grupo tem que ter, cada um no grupo tem que ter a sua função. Dentre elas, um cara que cuide das redes sociais, que entenda como funciona o YouTube, que entenda como funcionam as plataformas digitais, que consiga movimentar e ter um engajamento naquela rede social dele. Mas isso só não basta. Porque, na verdade, aquela fórmula antiga ela foi modificada. Você pega hoje, você vai fazer o interior do Rio Grande do Sul, você pega de Porto Alegre até Santana do Livramento. Claro que tem um trecho lá que é aberto, que é o lado de Bagé e o outro lado de Lajeado. Todo mundo todos chegando no mesmo caminho, né? Todos no mesmo caminho. E assim, você faz a divulgação de rádio, faz uma coisa direcionada, mas você não esquece do engajamento e do foco, você direcionar no teu foco. Tá, beleza. O escritório com a galera do grupo, isso você tá falando. Né? Isso, escritório com a galera do grupo e a divulgação e o trabalho como você vai fazer para acontecer, entendeu? Então, beleza, rapaziada que tá em casa. Então, Malagueta tá falando que quando você tem um grupo, não adianta só o cantor fazer a parte, né? O cara do pandeiro, o cara do rec, todo mundo tem que... É um bem comum. Né? Isso. Cada um tem sua função. Sim. Tem o cara que faz o network, que fica até de madrugada na rua, catando, conversando. Tem o cara que cuida da parte financeira. Tem o cara que cuida que assim, deles próprios. E tem que ter uma liderança. Sim. Entendeu? Quando você não tem uma liderança num grupo, não é grupo, é bando. Então, quando você tem uma liderança, você tem realmente um grupo, cada um na sua função, entendeu? Cada um na sua direção e com o mesmo objetivo de fazer o grupo virar, acontecer e ter esse engajamento que precisa. Aumentar o número de seguidores, aumentar... Só que quando eu falei do Sul, eu me perdi um pouquinho na colocação, porque eu estava falando do engajamento, mas isso tem um pouco a ver. Por quê? Quando você sai para fazer um trabalho fora, que você tem um investimento, você já conseguiu o escritório, o empresário, você já conseguiu esse investimento, quando você sai para o interior, você continua fazendo esse trabalho de engajamento. De que forma? Você vai para, como eu falei do Rio Grande do Sul, você vai para Alegrete. Lá tem um Alexandre, que tem lá o Esquina do Samba, lembrei o nome. Tem o Esquina do Samba. Eu fiz Esquina do Samba. Isso. O Esquina do Samba, você vai para lá, ao invés de você investir 30 mil reais num Gonzaga, num prateado, num Pinto prateado, nesses caras que já fazem essa logística de rádios, que ainda funciona... Para divulgar a sua música, no caso. Para divulgar a música, okay. Que no interior do Rio Grande do Sul e em outros lugares funciona muito bem, só que ela tem que funcionar com esse engajamento. Como? Ao invés de você investir com esses caras de uma forma alta, você investe um pouco menos e você pega esse Alegrete e faz o direcionamento para casa, porque você pega o seu público-alvo. Como assim? A rádio, que é a Alegrete, é a Rádio Minuano. A Esquina do Samba, você pega aquele público-alvo dele, que é da casa, que é o teu público de pagode, que é a tua galera, e você faz um trabalho direcionado para essa galera. Galera, olha o que o Malagueta tá Entendeu? Falando para você que tá começando, sobretudo, né? Você que tá começando, né, Malagueta? A gente fala para um público muito grande aqui, mas você que tá começando, olha a importância da visão do cara. A visão do empresário. Continue, irmão. E aí, assim, você consegue pegar o público-alvo da casa, o público da Minuano, que é da rádio, assim, eu lembrei da Minuano, mas tem mais uma outra rádio lá. E você consegue fazer um trabalho realmente direcionado. Às vezes, assim, por que eu estou falando desse trabalho que mudou e por que eu estou falando isso? Porque mudou. Antes você só ia lá, fazia divulgação. Entendeu? Fazia divulgação, ia lá, fazia o show, fazia um trabalho com um ou com outro que era da cidade. Hoje não. Hoje você tem que fazer um engajamento, você tem que fazer um trabalho de redes sociais direcionado, focado naquilo que você quer, que é o teu público-alvo, que é a casa de pagode, que é a rádio popular, que toca samba, que toca pagode. Se você não fizer isso, você não consegue dar continuidade. E assim, é uma forma que você tem de fazer a sua divulgação, tendo a possibilidade ainda de, se você fizer uma boa negociação de porta, não se preocupando e usando como investimento, de repente até ter um retorno financeiro legal, porque a sua música já maturou, você está no público-alvo, você consegue divulgar bem e de repente você tem o retorno do próprio público que é da cidade. Sim, eu entendo hoje que as pessoas querem esse retorno muito imediato, né? As pessoas são imediatistas. Isso acaba atrapalhando quando você não transforma o cachê
em divulgação. Assim, Né? A conta continua sendo essa mesma. Né? sim. Então, e esse cara que não tem grupo, esse cara que é um carreira solo, eu acho que é mais fácil. Assim, a minha visão do outro lado da mesa, ok? É mais fácil de se trabalhar, porque quando você quer marcar uma reunião, cara, eu vou marcar uma reunião com um grupo, que todo mundo tem que estar presente, cara. Um tá levando o filho pro colégio, outro babá. Sim. Só que na hora desse trampo, fica mais difícil. Fica mais difícil. Né? Fica Então mais difícil. você tem que ter mais pessoas em volta, né, pra querer bancar essa parada. Sim, sim. Na verdade, a carreira solo, na verdade, todos eles. Tem aquele processo que você já sabe, que é escolher a música, que enfim, é fazer aquele trabalho e ter muitos cuidados que hoje muitos dos novos não têm. Hoje, o YouTube, ele dá strike. Ele derruba. Então, todo esse processo... Aí eu já estou entrando no processo de música. Todo esse processo de música, do que você vai subir, do que você vai fazer de rede social, por favor, peguem as autorizações. Sim, eu sempre falo isso, cara. As pessoas querem gravar, fazer um barulho na internet e depois correr atrás do compositor. Eu estou me colocando agora em outro polo, né? No polo de compositor mesmo. As pessoas fazem tudo. Pagam o estúdio, pagam o produtor e na hora que a matéria-prima, que é a música, fica sempre por último. Sim. Entendeu? E aí, quando foge do nosso controle, acontece isso. Exato. Teve alguma parada assim que você possa falar, não precisa nem falar nome. Não. Tá? Mas assim, que teve esse problema contigo? Tivemos um problema agora há pouco com Intimidade no Morro, com um compositor que utilizou da gravadora, da DEC, para poder travar. E, na verdade, os compositores, eles, na verdade, às vezes, eles não têm nem muito essa autonomia. Porque, na verdade, às vezes, o compositor, você sabe disso, ele pega um advance na gravadora. Então, às vezes, essas negociações, mais vale até ter um clearance para poder fazer essa negociação direto na gravadora, que, às vezes, uma composição que você vai liberar de uma forma... Pelo clearance, você vai ser liberado de outro por um advance que foi feito pelo compositor, enfim. Mas aí você consegue ter uma liberação. O que aconteceu? No Intimidade no Morro, a gente deixou algumas... Intimidade no Morro é o trampo do Intimista. É o trampo do Intimistas novo, Intimidade no Morro 2. Já lançou? Já lançou. Sim. Graças a Deus tá indo muito bem. É o que está fazendo a gente hoje viajar e ir pelo Brasil. A gente, inclusive, no final de semana, fizemos o Paraná. Foi muito bacana, enfim. Teve uma canção nesse audiovisual que ela foi travada. Geralmente ela entra num bolo, né? Ela entra num bloco. E aí, quando o compositor e a gravadora têm essa malícia de ficar correndo atrás, esquece, velho. Você vai acabar perdendo. E para quem tá começando, é muito difícil. Pro Intimista foi um pouco mais fácil, porque a gente já tinha clearance, a gente fez a composição, ajustou e seguiu o caminho. Mas foi uma dificuldade que correu o risco de strike. Então, negão, deixa eu te perguntar. Assim, essa é a visão do empresário. E pro compositor? Cara, imagina, o cara tem a música dele gravada, como eu te falei antes, e sem pedir autorização. Tu acha que faltou um esclarecimento, não? Falta mais informação? Falta. Porque às vezes o cara não faz nem por maldade. Sim. E outra coisa, nem é culpa da editora, porque a editora bancou o projeto. Sim. Né? Então a gente precisa... O que tu acha que deve ser feito nesse caso? Então, a gente contratou um clearance para fazer esse trabalho, porque ele tem uma... Clécio é uma pessoa que... É um profissional Sim. Que cuida exatamente dessas liberações junto à gravadora. Entendi. Entendeu? Muito bom. E essa pessoa ela já está no meio, ela faz parte desse contexto. Sim. E quando a gente tem dificuldade com algum compositor, alguma situação desse tipo, aconteceram vários casos. Por exemplo, o Mauro Júnior, eu liguei para ele. Sim. Mauro, me ajuda aí, entendeu? Pô, tá acontecendo isso e tal. Então, assim, tem alguns compositores que o próprio Clécio fala pra você, pô, irmão, você tem relacionamento com esse cara? Ah, tenho. Pô, liga pro cara, troca uma ideia com ele, vê o que pode ser feito, não deixa de dar o direito do cara, mas tenta compor desse jeito, tenta fazer assim, tenta fazer assado. Então, assim, e tem várias mazelas e armadilhas de editoras que pegam o cara de surpresa. Por exemplo, tem três... Deixa rolar também, deixa rolar. Deixa rolar. Tem um compositor, por exemplo, se um compositor ganha R$1.000, os outros dois que fazem parte também tem que ganhar R$1.000. Proporcional. Então, assim, são coisas que estão dentro desse contexto, entendeu? Não adianta eu amar o Rosil, mas se eu estiver pagando pro Thiago Alexandre R$1.000 e tá na mesma composição, é 1.000 para cada um. Sim, sim. E a gente tem essa parada, o ser humano tem essa... Pô, você que é meu amigo? Tu é meu irmão, pô, pagar mil, porque você que é amigo tá do lado, pô, pode... É fogo, é fogo. Mas assim, eu oriento muito a todos que venham a subir. Tanto, vamos botar no YouTube que não vai dar problema. Vai dar problema. Hoje mudou bastante. Nossa. Mudou bastante. Então, comece certo. Começa fazendo um bloquinho, começa, sabe, ou então faça o trabalho de verdade, Sim. Pegando a autorização de todo mundo, entendeu? Acho que o grande caminho da música, né? O cara que quer começar a trabalhar firme com esse negócio, ele precisa identificar onde tá o erro.
Porque se ele não identificar no início, daqui a pouco ele vai sofrer. Tivemos vários grupos, inclusive de famosos, inclusive com música minha, né? Que iam tomar bloco no canal, depois vieram. Quando vieram a mim, mano, já tava. A bagaça tava estourada. Já não tinha como fazer nada. Irmão, Intimista, cara. Esse grupo que, sinceramente, cara, eu amo Intimista. Já fiz várias paradas na nossa época. Cara, que grupo sensacional, irmão. Eu acredito que seja, pô, tá ali no rastro do Revelação, né, pelo Brasil. Né? Eu acho que é isso, né, cara, o grupo. Assim, o grupo tem uma personalidade muito forte. Organizados, cara. Já eram, né, cara? Muito organizados. Eles já eram organizados pelas pancadas que levaram da vida, não vou entrar em detalhes do que foi para trás. Na verdade, a gente administrava, no primeiro momento, nessa linha que eu falei para você quando eu comecei a falar. O cara que cuida do financeiro, o cara que cuida da rede social, o cara que é o network. Aqui eu já te falo de cara. Sim. Farinha e Juninho, Pandeiro e o Tantan. Esse é o nosso network. É o que está na rua, bebendo, conversando, fazendo network com as casas, ouvindo o que está rolando, faz o network. O Bruno, do violão, é o cara que cuida das nossas redes sociais, é o cara que cuida desse relacionamento com o cara que faz o tráfico, com a pessoa que a gente conseguiu. Graças a Deus conseguimos o cara que faz os grandes artistas hoje. Apesar do nosso investimento ser menor, né? Bem menor, mas a gente consegue ter uma linha de avanço, de tráfego pelo Brasil. Não é como a gente gostaria, mas a gente tem. O Bruno cuida disso. O Palito cuida do financeiro e, por sua vez... a gente por aqui faz esses gráficos de como está sendo o crescimento. Então, hoje, eu tenho uma tranquilidade muito grande de negociar e fazer outras coisas com relação à gestão artística que eles me dão tranquilidade, porque é uma gestão compartilhada. Só que hoje é fácil ser compartilhado quando a gente tem um faturamento. Sim. Então fica mais fácil. Quando a gente entrou e o faturamento era pequeno, que ninguém tinha um controle do que... era complicado. Quando a coisa começou a faturar, começou a caminhar, ainda falta muito, né? Mas a gente começou a caminhar. Eu entrei lá com um cachê de R$3.000. Hoje o cachê é R$7.500, tá virando para 10 mil, entendeu? Então, assim, em Niterói, São Gonçalo, enfim. Então, assim, hoje é mais fácil controlar. Quando a gente entrou... não tinha. Então, hoje a gente tem essa gestão compartilhada. Eles são muito organizados musicalmente. O Bruno, por sua vez, é o diretor musical, é um cara extremamente chato. Extremamente chato, que eu digo assim, extremamente chato com relação à entrega, entendeu? Tem que ser perfeito, enfim, ele é um cara, assim, a gente discute o tempo todo, a gente briga o tempo todo, mas faz parte do contexto de compartilhar essa gestão, entendeu? Cara, e o grande barato desse negócio, cara, o Malagueta é um cara que ele viaja junto. Isso tem um peso também, né? Pra família, né, irmão? Porque você, desde sempre tu viaja, tu quer estar perto, quer saber o que funciona e o que não funciona. Sim, como é que funciona isso na tua casa, irmão? Como é que a tua família vê isso? É muito complicado. Tem um moleque bonito pra caramba lá, flamenguista, feliz pra caramba. Bro. Eu fui casado 18 anos, me separei agora na pandemia, enfim. Enfim, voltei pra pista, porque aconteceram coisas que a gente não esperava, que foi o falecimento do Renato, enfim. Voltei, não tinha largado, mas agora voltei com mais força. Esse fim de semana eu fui pro Paraná, do Paraná voltei, fizemos uma... Meu irmão, eu te vi na França, um outro negócio do Malagueta. Pô, tu tava lá no fim do Brasil, tu voltou pro Rio. Cara, vamos fazer a comunidade. Vou fazer a comunidade. Essa parada que eu falo, a galera só vê, o close, né? Olha só, o Malagueta tá na França. O Malagueta tá... Mano... Nada, a gente tava na Nova Brasília, lá em São Gonçalo, voltando do Paraná. Sempre falei 16 horas de viagem. Ele chegou aqui, eu falei pra ele, compadre, ele tem um slogan, né, do Malagueta que todo mundo conhece, o trabalho não para. Eu falei, como é que tá Malagueta? Ele, compadre, tu procurou essa parada aí, o trabalho não para, né, negão? Essa parada. E assim, inspira a música, 24 horas, 24 horas. Chegamos lá, vimos que a condição na comunidade era um pouco apertada, complicada, arriscada, mudamos o sistema de trabalho lá, não colocamos a mesa, sabe? Hoje a gente está muito bem estruturado para que não tenha nenhuma dificuldade para que a gente faça o trabalho. Hoje a gente, graças a Deus, conseguimos comprar uma mesa boa, temos os multicabos, enfim, a gente chega lá, a gente precisa de bem pouco, a gente precisa de de 17 pedestais e alguns retornos, entendeu? Assim, então isso facilita muito, mas isso foi tudo um trabalho de financeiro, todo um trabalho que a gente junto administrou para poder fazer essas compras e ter essa tranquilidade de correria de trabalho, entendeu? Acredita que o grupo que está começando agora, ele pode olhar para o Intimista como exemplo, assim? Acho que deve sim olhar assim como exemplo, porque o Intimistas criou
criou essa história. Ah, tudo bem que ele já está há mais tempo, já teve música estourada pelo Brasil, que é uma música que a gente continua trabalhando, porque a gente chegou lá no Paraná, a galera cantando Tá maluco. Deixa Largar com força. Deixa largar, pô. Com força. Mauro Júnior, Mauro Júnior ai, meu Deus. Deu branco. Até o final da Até o final, eu lembro. Pra mim é prioridade, tem que ser levado no compositor. Pô, mas é muito maneiro, negão. Mas assim, vai. Vamos entrar nessa parada. Cara, família, como é que eles enxergam isso? Cara? Como é que teus filhos, por exemplo? Pô, cara, o pai, eu quero te dar um abraço hoje. E de repente tu tá lá em outro buraco. Quando eles te ligam, o que acontece, irmão? É bem complicado. Meus filhos são garotos bonitos, e, enfim, graças a Deus, é um de cada mãe, mas assim, eles têm a vida deles e sempre me ligam. É complicado. A única salvação, graças a Deus, por exemplo, é um jogo de segunda-feira do Flamengo. O jogo da que a galera, os flamenguistas estão juntos. Foi ontem, entendeu? A galera tá sempre junto, entendeu? A galera tá sempre junto. Então, a válvula de escape é o futebol, é os momentos do colégio, que eu consigo de vez em quando lá buscar no colégio, enfim. Então, a minha vida tá concentrada onde foi o Malagueta. Onde foi o Malagueta, que era uma casa de shows em São Cristóvão, que era uma concessão pública da prefeitura, que era da prefeitura. Hoje meu escritório é em São Cristóvão. Hoje meu filho estuda no Pedro II. O meu outro filho mora na Tijuca, que é próximo, estuda na Estácio de Sá da Tijuca. Então, assim, eu tento fazer tudo próximo para poder ter eles perto. E no momento que eu também tenho pertinho, perto da Quinta da Boa Vista, entendeu? Enfim, tem uma recepção, quem for lá, diferenciada. Diferenciada pra caramba, né? Enfim. E tem que ficar ligado, né? Tem que ficar na atividade total. Enfim, é assim que a gente consegue ter os filhos. Não é como a gente gostaria, mas até a gente conseguir esse status do topzão, sabe? Daqueles grandes festivais, de um cachê que passa de 50 mil, aí você já começa a ter mais um pouquinho de tranquilidade, você já começa a colocar as pessoas para trabalhar e fazer as coisas que você fazia, mas nunca largue, sempre acompanhe. O Cláudio, falando do Cláudio agora, esquecendo um pouquinho do Malagueta, o Cláudio, quando coloca a cabeça no travesseiro, ele identifica que, logicamente, a gente precisa sempre crescer, precisa mudar em alguns aspectos, mas tu sente que o Cláudio venceu. Como é que você pensa assim, sobre a tua carreira, irmão? Eu de fora, tá, irmão? Eu já vou te falar. Para mim, você é top. Para mim, você tá dos meus empresários, entendeu? Que tô muito top. Obrigado. De verdade, tá? Eu tô falando essa parada de verdade. Pra quem conhece o Malagueta, o corre dele é incrível. É incrível. O cara que não deixa o artista sozinho. E o Cláudio, cara, o que o Cláudio... quando coloca a cabeça no travesseiro, o que tu acha, irmão? Pô, eu dei certo, irmão. Eu tenho certeza que você é um vencedor, negão. Cara, assim, o Cláudio viveu a procura de sempre conseguir passar dessa linha do artista dos 50 mil. Só que eu sempre acreditei no samba. Eu sempre acreditei naquelas peças que estiveram comigo, eu sempre acreditei nelas. Eu nunca trabalhei num artista que eu não acreditasse. Dando exemplo hoje do Boca Louca. Quem está fazendo hoje no lugar do Renato é o filho dele, que era um desejo do pai. E a gente fez porque a gente acredita e está funcionando, está rodando. Então, assim, eu nunca deixei de acreditar. Apesar de que, por esse período que eu tive, já desses anos todos trabalhando, várias decepções de pseudos investidores. Entendeu? Por exemplo, o Voo pro Sereno teve um investidor que se chamava Marcelo, que cuidava da comida e alimentação lá do Vasco da Gama, entrou no meio do caminho, me fez eu fechar com uma rádio, na hora de pagar a rádio não pagou. E eu não abandonei o barco, eu fui seguindo com a música na rádio, pagando com aquilo que a gente podia, separando um pouquinho de cada um para poder fazer lá, e no meio do caminho a gente acabou se decepcionando porque o Voo pro Sereno seguiu o caminho dele e deixou para trás. Então, assim, foram muitas decepções. Quando eu consegui acertar com o Renato, que sempre foi meu amigo, morou comigo, enfim, algumas composições dele ele fez quando a gente morava junto, enfim, a gente brigava demais, a gente ficava às vezes 2 dias sem se falar, eu vi nele a minha vitória, a minha luta para conseguir levantar esse troféu, sabe? E a gente, apesar de ele ter ido embora, eu tenho certeza de que o nosso objetivo foi alcançado, sabe? Porque a gente conseguiu entrar no cenário de novo, sabe? Faltava só realmente ele estar presente. Porque a gente já está em todos os festivais esse ano, a gente teve o apoio do Gordinho da GR, que é nosso sócio no projeto, continua como sócio hoje. Quando a gente
A gente tinha o primeiro objetivo, que era levar ele para a Europa, que ele nunca tinha ido para a Europa. A gente, antes dele morrer, a gente foi 2 vezes. Inclusive, ele passou mal lá em Paris. Foi mó sufoco. Quando ele passou mal, a gente estava numa rua chamada Champs-Élysées. A gente apostou em ficar mais um dia lá. Quando eu entrei na loja para comprar um tênis, ele começou a passar mal. Eu não falo francês. A gente tinha visto uma menina panfletando, brasileira, eu fui lá e trouxe a menina, junto com um menino que estava com a gente lá, conseguimos dar o socorro, botou 3 stands, ficou 10 dias lá, a gente teve que cancelar casamentos aqui no Brasil, diga-se de passagem, o Arlindinho nos ajudou, foi lá para cobrir o casamento, sabe, para dar uma valia à pessoa, enfim. Essa história com o Renato, ela era, para o Cláudio, a realização daquilo que ele sempre lutou. Foram 7 anos de muita luta. De muita luta. Muita, você não tem noção. E para mim, hoje, não ter o artista de 50 mil, hoje já não me representa mais. Hoje eu continuo com Intimistas, continuo com a minha luta dos grupos que estão na batalha, estão na luta, como Batucaê, entendeu? Enfim, eu voltei a essa etapa, eu voltei passos atrás, sabe? Porque o Boca Louca, quando você tem um artista linha, que era o que o Cláudio esperava, ele consegue dar uma relaxada, ele consegue dar uma descansada, ele consegue recuar um pouquinho, porque ele consegue mexer peças para poder viver a sua família. E aí, com essa perda, eu tive que voltar atrás. Eu fiquei completamente desequilibrado, enfim. Eu fiquei para psicólogo, enfim. Mas tive apoio de muita gente, sabe? O Andros, o Gordinho, que me ajudou até financeiramente, ajudou no enterro do Renato, enfim. E várias pessoas que realmente, sabe, me ligaram, me deram apoio. Pô, o Andros foi formidável, cara. O Andros foi um cara que, nem esperava dele, sabe? Foi muito bacana, sabe? E eu só continuei nesse trabalho, no Trabalho Não Para, por causa dessas pessoas que fizeram contato comigo. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, eu ia realmente, sabe, eu tava muito mal, e essas pessoas me ligaram e me confortaram e falaram da minha importância, falaram da minha, sabe? E eu continuei. Então eu hoje, com o psicólogo, com tudo que aconteceu hoje, eu sou um cara realizado. Sou um cara realizado porque eu consegui chegar, apesar de eu não levantar o troféu, eu fui pra final, entendeu? Eu fui pra final e todo o povo, todo mundo do meio sabe o quanto foi complicado a gente chegar até lá, entendeu? Então, assim... E hoje eu tô aí, tô com Intimistas, Intimistas tá caminhando, tá andando, entendeu? Batucaê, eu tô com várias propostas, várias propostas, mas muita proposta. Seja algumas propostas que você tem, o fofoqueiro, né? O fofoqueiro é assim mesmo, não tem jeito. Cara, sem querer mexer nessa ferida, né, irmão, que, sinceramente, cara, o Renato foi Quanto vocês me ajudaram? Quanto vocês me ajudaram? Eu me lembro que era final do ano, né? Eu em casa, cara, na pandemia, né? Sem show nenhum. Você me ligou perguntando se poderia me ajudar falando com o Renato, né? Cara, o Renato na mesma hora, tá maluco, vamos trazer o Rosil para ajudar ele também no final do ano. E o Renato eu sempre chamava ele um cara muito generoso, para quem não conheceu o Renato, né, cara? E a gente sempre muito preocupado com o Renatinho, né, cara? Porque, assim, é uma questão de mudar os hábitos mesmo dele, de ser amigo e às vezes de não querer encher o saco dele. Mas para quem não conheceu o Renato, cara, um cara muito generoso, um cara com um coração gigante. E a gente não perdeu só um cantor, né, irmão? Se eu não perdi um cantor, perdi um irmão, imagine você que viveu tudo. Acho que você viveu tudo. Tudo com o Renato. Foi muito complicado. A gente brigava pra caramba, a gente discutia, mas a gente estava junto, sabe? Foi muito complicado. Mas, enfim. Eu prefiro, assim, segurar um pouco com relação ao Renato, mas eu tive que falar, porque quando você perguntou sobre o Cláudio, eu me sinto realizado, sim. Por todas as histórias, por todos os artistas que eu fiz, por tudo que, assim, Marcel Valle, cara, foram muitos artistas que passaram
pelo Malagueta e que todos eles hoje são meus amigos. Só os que não agiram como a gente esperava, né, é que acabaram seguindo um caminho diferente. E não vou falar nomes para não, mas eu falo aqui na produtora, cara, não é polêmica não. Se for polêmica, meu irmão, peraí, outro negócio. Aqui a gente mas vamos assim, de 10, 8 a gente tem um bom relacionamento, a gente cresceu muito, fez muito com que o artista caminhasse, estava na nossa expectativa, só que teve um pós ou uma coisa ou outra que acabou fazendo com que ele seguisse o caminho, ou cada um seguiu o seu caminho e a gente continuou por aqui. Faz parte também, qualquer profissão, é assim mesmo, não tem jeito, irmão. Mas eu me sinto muito vitorioso, sim. Só o último detalhe, assim, rápido, só pra contar. A gente brigava pra caramba, porque eu sempre tive envolvido em algumas polêmicas, eu tô evitando de falar, de repente, porque eu tô um pouco fora de sintonia. Tá dentro pra caramba. Porque eu, na verdade, eu sempre fui muito polêmico, eu discutia com o Renato pra caramba, eu tive o problema do Felipe Neto, que eu fiz a filmagem dele na época da pandemia, cara. Vamos falar sobre isso, já que tu tocou nesse assunto aí, não quero falar isso não, mas... Irmão, a pandemia, todo mundo em casa... Felipe Neto decidiu jogar sua bola, sendo que ele estava crucificando todo mundo. Cara, como pode, cara? A gente, no meio de um projeto chamado SOS Graxa, no qual a gente pediu ajuda do Xande de Pilares... Uma vírgula, posso falar? Claro. Esse projeto SOS Graxa foi criado pelo Malagueta e pelo Bola. Pelo Bola, isso. Os dois ajudaram muitas famílias, inclusive a minha. Você se lembra? Muitas pessoas, dos pagodeiros, da rapaziada da música, foi ajudada por esse projeto. Beleza? Quero só deixar isso registrado. Diga-se de passagem de grandes artistas. A gente não precisa falar nomes e tal, mas enfim. E foi um projeto assim muito... Cara, eu fui parar em Bangu, o grupo Acontece Aí, que eu nunca vi na minha vida, entrei com a cesta básica, a criança vindo, papai, comida. Cara, foi assim... O melhor pagamento é isso, né, irmão? Cara, você não tem noção, foi assim, mas foi muito prazeroso. Foi muito arriscado, porque a gente estava no meio da pandemia, mas foi muito prazeroso em ajudar os grupos. E na época, no meio da pandemia, o Felipe Neto massificou, porque na verdade os poucos shows que tinham era comunidade, era onde dava para fazer, que não tinha fiscalização e que era de uma forma meio que clandestina, mas que a gente precisava sobreviver. Sim. E aí o Carlinhos Maia fez uma festa para angariar fundo para as pessoas. O Felipe Neto bateu nele com muita força. Mas bateu tipo assim, não, eu tô em casa, eu tô há 4 meses, 5 meses sem sair, tipo assim, um dia antes da pelada. A gente tem ainda uma pelada, eu, a galera do Sorriso Maroto, Dilcinho, a galera sempre a gente tem um futebol às segundas-feiras. E o Rica Perrone. E aí, a gente saindo do futebol, quem eu encontro no gol, cara? Com a camisa do Botafogo. Ixi. Felipe Neto, a camisa do Botafogo, né? Eu amo também o Botafogo. Sou flamenguista, mas eu amo os botafoguenses, tá? Só pra deixar claro. Deixar claro, senão pode pensar que não pode agarrar, não tá pedindo pra todo mundo ficar em casa e não pode jogar bola também. E aí a gente filmou e acabou cancelando o Felipe Neto pela primeira vez. O cancelamento do Felipe Neto foi esse cara. Foi. A repercussão disso tudo. Ele tentou argumentar de alguma forma, mas a gente já tinha outros vídeos e o Rica Perrone me ajudou muito nessa caminhada, porque ele já tinha uma força grande no canal dele, né? Então ele me ajudou bastante, reafirmando aquilo que a gente filmou, repostando, enfim. E aí ele conseguiu não tirar o meu crédito, entendeu? E aí, isso repercutiu de uma forma assim absurda. Porque a gente vivia uma parte ruim, que era distribuir o SOS Graxa, tentar dar um pouco... O alimento chegar, né? O alimento chegar pra galera que não podia trabalhar. Porra, e o cara bater por a gente não poder, sabe? E ficar com essa hipocrisia, não deu. Enfim, e aí o Renato discutia comigo pra caramba. Teve um outro caso com outro cantor grande aí, do Peixinho, do Tubarão, não vou entrar em detalhes. Moça do cabelo bonito. Enfim, porque ele, na verdade, tinha na época, só para tirar limpo, né? Contar essa história dessa situação do Peixinho e do Tubarão. Ele, na época, ele tinha um artista que se chama Adame. E o Adame, como é um artista... O Adame, me explica melhor, o Adame era dele? O Adame era dele. Ele tinha a gestão artística do Adame, entendeu? E aí, o Adame, nessa pandemia... Ele que a gente tá falando, é o Tiago, maravilhoso, cantor. Maravilhoso, estamos junto, compositor Caneta Braba. Caneta Braba. Ele tinha a gestão artística do Adame, e nesse momento de pandemia, lá em São Gonçalo são muitas comunidades. São Gonçalo é sitiada por comunidades, é uma situação assim. E ali o cara conseguia sobreviver, porque nas comunidades a gente conseguia fazer shows e eventos. Como ele já era dali e tinha um cachê bom, cara, ele arrebentou a agenda dele. Só que o outro lado da poça, não, que era o lado onde a gente
fazer esse trabalho de... Não que a gente não fizesse do outro lado, do lado de lá, até porque o Tia também ajudou no SOS Graxa. Eu tenho que ser bem claro, ele ajudou, ele colocou dinheiro, sim, ele ajudou. Mas quando ele falou essa situação, ele foi infeliz. E aí um grupo... Vamos relembrar um pouquinho. Ele falou do peixinho... Ele fez uma entrevista num canal e aí ele fez uma comparação, que agora... Era a hora, ele estava assim, agora é a hora dos peixinhos. Citando o Adame e toda a galera que estava na correria, no sofrimento, sem poder fazer show, que era a hora deles ganharem dinheiro e de que daqui a pouco vinham os tubarões se titulando Tubarão, ele e o Tiaguinho. Só que aí, quando aconteceu isso, eu tenho um grupo onde tem alguns empresários e a galera que é o Bola costuma muito falar, que é a Série B, que é a galera que... Ô, Bola, ó, para com essa parada. Série B. E assim, a galera da Série B, aí a galera da Série B sabia que a gente fazia esse trabalho e começou a cair em cima de mim. Pô, qual é, Malagueta? Caraca, e o menino que trabalhava com o Thier estava no grupo. Então eu coloquei lá, pô, cara, nada a ver, isso aí e tal, blá, blá, blá. Pô, eu sabia que o Thier ia me ligar. O Thier me ligou. Sim. Quando o Thier me ligou, eu falei, cara, dá uma entrada lá no canal onde você fez a entrevista e fala pro cara... para ele cortar isso aí, porque vai acabar tendo um problema. Não, meu irmão, é isso aí mesmo, meu irmão. Qual é, Malagueta? Tem alguma coisa pra falar comigo? Eu falei, tenho, cara, eu sou seu amigo e tô te dizendo pra você cortar, que vai dar problema, porque eu já tô sentindo aqui, pô. Sim. Eu já tô sentindo o termômetro. Pô, enfim. Ele quis peitar a parada, me peitou, e aí eu automaticamente, em resposta a esses grupos da Série B, que é o grupo que a gente sempre trabalha, que a gente faz a corrida, que a gente tava no SOS Graxa, que ele próprio até ajudou, enfim, eu tive que eu explicitei exatamente o que ele falou. Não, pô, é isso aí mesmo. E aí reverberou de uma forma muito grande. Ele acabou também tendo um cancelamento e acabou não ficando legal, porque ele acabou, zombando disso no dia seguinte, numa postagem na piscina dele, se fazendo de golfinho. Então não foi legal, não foi uma parada. Até hoje ele ainda não reverbera bem pra ele. A minha intenção não foi essa, entendeu? Não foi essa. A minha intenção, na verdade, foi só proteger a Série B. Sim. Os peixinhos, como ele falou, como eu sempre protegi, como eu sempre tentei fazer, como sempre até no meio do caminho, não vou citar os artistas, que eu já estive trabalhando com o investidor saiu, eu botei debaixo do braço e continuei trabalhando. Então isso... Eu sou um exemplo disso, né? Você tá falando aí, ele só me alfinetando. Ele vem investidor pro escritório, no meio do caminho, o cara... Não, mas assim, eu nunca deixei pra trás os peixinhos. Então, pra ele não foi legal e como até hoje não é. E aí o Renato reclamava comigo pra cacete. Pô, tá se metendo nisso. Não, cara, é minha verdade. Eu não vou correr dessa verdade. Eu não vou deixar de colocar aquilo que eu sei que não é legal, pô. Até foi por um momento também, fazendo uma meia-culpa aqui, né, no meu caso. Pô, também, irmão, pandemia, ele vendo os caras, todo mundo ganhando dinheirinho, né, ele estava acostumado com uma parada grande também, o Tia já é um artista hoje em nível nacional. Tu não acha que, pô, ele foi levado pela emoção, apesar de eu achar que ele teve uma oportunidade... né, de dar um passo atrás. Eu acho que isso pode ter sido o grande problema, né? Eu acho que ele tinha... Eu conheço bem o Tia, um pouquinho lá de trás, sabe? Isso bem, cara. O cara é sensacional, cara. Não. Acho que foi envolvido numa parada, né, que ele falou... Aquela parada que a gente estava falando antes, as palavras são flechas, né, irmão? Você lançou. Lançou, irmão. E assim, e a atitude dele de não retirar, quando a gente se falou, quando ele me ligou, ele já me ligou em tom de tipo, pô, irmão, quer falar comigo? Eu falei, quero, pô. Você é meu amigo e eu acho que você deve tirar isso, cara. Meu irmão, não vou tirar nada não, porque é isso aí mesmo. Meu peixinho tá voando. Eu falei, beleza, então tá. Tranquilo. E a gente até hoje não se fala, entendeu? Mas eu gosto dele, eu sei também que ele tem um carinho por mim, até porque tudo que a gente fez de ajuda, ele também participou, então assim... Eu acho que, assim, cara, é muito fácil de entender a parada. Cara, sujeito homem. Resolveu o negócio, mas vocês dois, cara. Pô, Tchê, pô, aqui, você também. Tá maluco, a gente... Não, e a gente sempre se encontrou em viagem junto, mas enfim... E quando se encontra, qual é? Quando se encontra? Não, a gente só... Sabe aquela balançadinha de cabeça? Opa! É só balançadinha de cabeça, só balançadinha de cabeça. Bom, e é isso, cara, assim, eu não posso deixar de ser eu brigava com o Renato pra caramba com essas situações, as meninas dentre elas, que eu sempre tive muito cuidado, que elas passaram lá pelo escritório durante um período, a gente colocou ela pra rodar Brasil, a gente fez Belém, a gente fez Mato Grosso do Sul, tava caminhando muito bem, e assim, a gente ainda tem um bom relacionamento, mas tinha alguns pontos que eu acreditava que tinha que ser diferente. E não é porque tava
Bem que tava tudo certo. Não e às é vezes que... quando dá errado, não é porque errado tá tudo errado. Não, também. tava tudo legal, só que tinha pontos que eu não curtia. Eu achava que tinha que se dedicar à música de uma forma diferente. São boas, são excelentes. Eu coloquei ela no carnaval. A Gi, que é a cantora, eu coloquei ela no carnaval pra cantar junto com o Ito Melodia. Na Sapucaí, era um sonho dela, eu coloquei, enfim. Mas tinha alguns pontos que eu acreditava que tinha que ser diferente. Como elas não quiseram mudar, eu segui meu caminho, entendeu? Mas a gente se fala, existe uma possibilidade delas voltarem para o escritório, a gente tem conversado com o Gordinho da GR, enfim. Mas a gente sempre discutiu, eu e o Renato, nesses casos, assim, a gente sempre... Era tipo o irmão mais velho, quando tinha uma parada, quando tinha uma parada desse tipo, ele, pô! Enfim, mas era isso, entendeu? Legal. Irmão, o que você tá achando? Você falou entre elas, o que você tá achando desse boom das meninas? Cara, eu falar a minha opinião. Cara, já tava para acontecer isso há muito tempo, desse boom das meninas, né? Eu creio muito que as meninas que fizeram um trabalho bacana, maneiro, vão ficar pra caramba. Eu tô super curtindo, inclusive tô canetando. Você que tem um grupo de samba de menina, por favor, me chama que tem muita música pra você. O que tu tá achando desse boom, irmão? Acabou de fazer o lobby, por favor. Meninas, não esqueça do nosso compositor Rosil, por favor, né? Por favor. Tem muita música. Bom, eu acho o seguinte, como eu tive com Entre Elas, que praticamente foi o grupo que saiu para o Brasil, deu esse start, né? Saiu na frente, eu coloquei elas para fazer praticamente o Brasil todo que elas não tinham feito. Elas são de Floripa, tem uma dificuldade de logística muito grande, de custos e tal. Né? Elas são de Floripa. Então isso também foi o que fez a gente rachar um pouquinho, porque eu queria que fosse um pouco diferente. Mas falando desse contexto mulheres, eu acho que é muito bacana o que está acontecendo. Só que eu acho que cada uma tem que tentar se posicionar naquilo que é a verdade delas, entendeu? Mas não esquecendo que a gente tem um público do outro lado que está acostumado a ver. Leci está acostumado a ver no samba as mulheres nessa vertente, a Alcione tá acostumado a ver isso. Só que as meninas, elas têm que ter muito cuidado, porque elas têm que fazer o pagodinho, elas têm que fazer o samba de raiz, não pode ficar preso a isso. Eu acho que esse movimento é maravilhoso, acho bacana demais a Gica, mesmo com as dificuldades que ela tem lá estudando, caindo para dentro, fazendo show pelo Brasil inteiro. Acho a Thaís... Samba, pagode, tá louco, né, acho a Thaís maravilhosa. A Ju, a Juliana Diniz é minha amiga maravilhosa, gosto muito dela. Assim, e várias outras. Acho que o movimento veio para ficar. Agora, acho que esse ficar tá nessa entrega que elas vão fazer. Não tem como... É minha visão, tá? Por favor, não tô... Pelo amor de Deus, não sou o dono da verdade, é a minha opinião. Eu acho que tem que começar a cantar pagodinho. Quem é menina, assim, não tem como, quem tem uma imagem mais nova, não pode ficar só preso ao samba de raiz. Entendeu? Então eu acho que isso tem que ter muito cuidado. Bonita, canta bem, tem que cantar de tudo um pouco, tem que ter cuidado. Muito cuidado. Isso é minha visão, não sou o dono da verdade. Mas acho que o movimento veio sim para ficar. Acho que a gente ainda vai ter algumas surpresas ainda até desse grupo aí de meninas que vão se destacar mais um pouquinho do que as outras, por questões normais de mercado, do movimento faz parte, entendeu? E eu acho que ainda falta esse posicionamento de quem tá. Tem os meus apostos, não vou falar, porque eu gosto de todas, entendeu? E... Cara, eu vou te falar, eu acho muito bacana, sim. Eu tava com a Thaís, né, no DVD do Bom Gosto. Cara, é maravilhosa, cara. A Juliana, inclusive as meninas aqui, o convite tá feito para vocês. Na hora que vocês quiserem vir aqui conversar sobre o trampo de vocês, serão muito bem-vindas. Tá? A Juliana, cara, de verdade, cara. Tá louca, uma boa de pessoa, cara, uma profissional maravilhosa, né? Sim. Já teve no escritório contigo, não? Não, a Juliana não. A Juliana a gente sempre conversou, a gente sempre trocou ideia, mas ela tá seguindo o caminho dela, tá bem amparada. Sim. De repente vai chegar o momento. Ô, Juliana, vambora, cai pra cá. Irmão, primeiramente eu quero começar te agradecendo por tudo. Eu falei contigo antes, né? Que eu acho que você tem que ter esse espaço, cara. Você tem que ter... como todo mundo... Acho que as pessoas entenderam isso, identificaram isso, né? Que o Malagueta, ele precisa ter um podcast dele. Ele precisa trazer esse outro lado, cara, porque é muito importante, irmão. A minha maior preocupação, cara, é que as pessoas enxerguem um outro lado. Sim. Sabe? Porque é muito fácil, cara, o artista chegar, olha só um polo que eu tô me metendo, hein? Isso é muito sério. O artista fala que o cara não faz o trabalho bacana.
Como, cara, quando dá errado, a culpa é dos dois, irmão. É. Entendeu? E quando dá certo, caramba, vamos dividir também, pô, esses Aham. louros aí, né? Aham. Então, foi muito importante você trazer esse outro lado, negão, do empresário, né, Sim, cara? sim, E eu sim. tenho certeza que muitas pessoas serão tocadas por esse tempo que a gente passou aqui conversando, Sim. né? Eu quero muito te agradecer, cara, por esse Sim. momento. E fala, por favor, as redes sociais aí, como é que tá? Sim. Antes de falar das redes sociais, eu vou falar assim rapidamente sobre coisas que as pessoas de repente não percebem. Pô, quem foi o GR6? GR6 foi hold do pagode lá no Jorge Hamilton. Ué? Foi hold do pagode e foi pro funk. Como tem várias outras histórias que a galera não sabe. Falou também. Rogério Dias trabalhava no Castelo das Pedras com o Jason, pô. A gente não sabia disso. Ele é marrento assim, né, Rogério? Agora eu Claro, entendi. ele merece, cara. Rogério é mesmo. E falo mais, o Malagueta é Malagueta devido ao Rogério Dias, Não cara. tem nada a ver de Cláudio Malagueta, não. Isso é Cláudio outra parada. Não, é Malagueta porque a gente fazia evento lá, eu e o Rogério Dias. A gente fez lá aniversário do Renatinho Boca Louca. Eu fiz lá também. Nossa senhora, enfim. Então tem várias histórias aí que em outro momento a gente conta, a gente troca essa ideia. Eu estou muito feliz de ter sido convidado, a gente acabou segurando em outros lugares, eu vim de surpresa, assim, não bolei nada, tudo que foi falado aqui foi de coração, Estou muito feliz de estar com você, Rosil, desse carinho que a gente tem um pelo outro. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos que o trabalho não pode parar, trabalho não para. Trabalho não para. Irmão. E a galera que quiser saber um pouquinho da minha história, da minha correria, do trabalho não para, é @Malagueta Produções. No YouTube, @Malagueta Produções. Todas as minhas redes sociais, Twitter, tudo, é @Malagueta Produções. Tá, beleza. Qual a condição hoje, rapidamente, qual a condição que você fala, pô, esse grupo aqui, eu acho que é maneiro ter no meu escritório? O que tu olha, irmão? Assim... Porque de repente quem tá fazendo uma coisa diferente para acertar. Na verdade, cara, todo grupo, isso eu falo para quando o grupo chega no escritório, ele tem que ter um diferencial. Se não tiver, a gente tem que achar esse diferencial na entrega, no show. Na época que eu peguei o Pagode Show, ninguém botava fogos, a gente botou fogos. Na época do Voo pro Sereno, a gente colocou um garoto pequeno tocando cavaco, para começar diferente. Mas a diferença do Voo pro Sereno na época era eles próprios tocando, sem banda. Então, assim, cada grupo tem que ter o seu diferencial. E esse diferencial ele é notado quando a gente está olhando ele no palco. Claro que a qualidade é primordial. Qualidade de toque, qualidade de voz. Claro, tudo é, sabe? Posicionamento, palco, tudo isso é muito importante. Mas não é o primordial. O primordial é ser diferencial. Tem que ter um diferencial. Tem que existir. Ele tem que estar ali, caraca, diferente. Batucaê tá hoje na Universal. Quem olha, eles têm uma sinergia no palco muito diferente. Não tem nada na rua hoje igual a eles. O Intimistas é uma qualidade, assim, de toque, cara, é uma cobrança. São requintados. A diferença deles é essa. Uhum. Então, quando você olha, não é só a qualidade musical, é todo um contexto. Ouvir. Não adianta você procurar alguém para administrar, fazer a sua gestão artística se você não ouvir e não acreditar naquilo que está sendo passado. Tem que acreditar. Tem que ter humildade, né? Tem que acreditar, irmão. Tem que acreditar. Eu sei que é muito difícil, porque o histórico de empresários, o histórico do mercado é muito complicado. O nego roubou demais, o nego fez muita sacanagem com muitos grupos. Eu vi muitos grupos jogando sonho no lixo, arrumando investidor, nego botando dinheiro no bolso. Como ainda tem, cara. Como ainda tem. Tem muitos aí ainda. Muitos. Que pega 15 mil por mês e bota no bolso e não faz porra nenhuma. Entendeu? Então, assim, tem muitos. E acaba sujando também quem faz um trabalho maneiro. Assim, tem. E eu sei que essa parada receosa até dos próprios artistas, da galera que tá nesse começo de trabalho, dá para se entender. Só que isso atrapalha para quem quer trabalhar de verdade. Para quem quer fazer o trabalho de verdade. Acredita quem já tem um tempo de história, quem já fez os artistas caminharem, sair daquele ponto A, entendeu? Sair daquele ponto C pro B. Acredite naquilo que está sendo passado, porque senão, cara, não adianta. Cada um tem um sistema de trabalhar. Eu trabalho fazendo meus shows no fim de semana, na segunda-feira eu faço a prestação de contas, na terça-feira eu faço a entrega da prestação de contas e faço uma reunião para saber como foi o fim de semana. Do novo, do velho, do que foi. Todos têm reunião comigo.
Porque eu preciso ouvir dele como foi a rua. Como o cara foi nele, me dá uma canja lá, faz não sei o quê. Pô, canja é coisa de velho, né? Não, dá uma passadinha lá. Canja é coisa, mas assim, dá uma passadinha lá para eu saber, aquele cara, eu ou quem tiver na gestão, né? Saber que aquele cara tá te procurando, porque aquele cara pode ser um ponto de partida para você começar um trabalho, para você montar um pagode perto da sua casa. Cara, todo grupo que começa, além do engajamento que eu falei, tem que ser unido. Como eu falei da viagem, eu vou só finalizar com esse pedaço. Ele tem que começar como antigamente. Tem que ter o engajamento, tem que ter as redes sociais, mas ele tem que ter o pagodinho dele. Que ele vai levar a vovó, a titia, o papagaio, o periquito. Ele vai criar o público dele, Rosil. Boa. O cara tá começando, ele tem que criar o público dele, na área dele, começar a trazer aquela galera. Ele hoje toca no Fiofó. Amanhã ele toca no Falfu. Ele vai tirar do Fiofó, vai levar pro Falfu, mas ele vai levar 40 pessoas. Sim. Isso faz a diferença. Somando, claro. Isso faz a diferença na negociação. Faz a diferença na negociação, na caminhada. Então, assim. Isso hoje todo mundo olha tudo, né, irmão? Pô, hoje tu não vai pegar um grupo sem saber o que o cara tá fazendo na internet. Tudo tem que estar ligado. Tudo isso tem que estar ligado. A parada mudou muito, irmão. Mudou muito, cara, no meu tempo lá de trás. Com certeza. Entendeu? Mudou muito, porque hoje são números, né, irmão? E número não tem jeito. Não tem jeito. Pô, eu tava até conversando com o Gira esses dias aí. Não adianta o cara chegar aqui e falar que tem 300 mil com um comentário, 2 comentários. Os números também são fabricados, mas quem é de verdade vai identificar, né, não? Tu olha... Cara, eu saio até do digital, eu vou pro número de shows, pô. Isso faz a diferença se você observa o crescimento. Quando eu peguei o Intimistas, eu peguei o Intimistas com um cachê de R$3.000. Eu falei agora há pouco. Só que eu vou te falar assim, em números de faturamento. Eu peguei no meio da pandemia, a gente fez 6 meses, faturamos R$400 mil. No ano seguinte, a gente já faturou 1.300.000. Esse último ano, que passou agora, a gente já chegou na casa de quase 2 milhões. Bruto, tá? Bruto. Soma o cachê Sim. que você fechou, entendeu? Sim. Sem tirar os descontos. Pô, mas mesmo assim, tá? cara. Então, assim, eu trabalho com números. Mas isso é reflexo desse compartilhamento de gestão. Que a gente começou lá atrás com um cachê de 3 mil. Hoje, a gente está num cachê diferenciado, que é fácil de administrar, que é fácil, não é fácil, mas é mais fácil de administrar porque você tem dinheiro para poder mexer nas peças. E como o grupo é muito ajustado, dentro daquela linha que eu falei que tem que ter o financeiro, tem que ter o social, tem que ter o cara que faz evento, tem que ter... Cara, dentro dessa linha, hoje eu consigo compartilhar com eles, que é o ideal para qualquer grupo para usar como exemplo. Só que lá atrás tem que ser o gestor. Confie nesse gestor. Só escolham certo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, entendeu? Porque, com certeza, ainda tem muito rato velho aí no meio do caminho. Né, Rosil? Coisa linda, que coisa linda. A galera tem que entender que tem que pegar o sistema tragédia anunciada, que o cara vai pro show, já sabe que o som é uma merda. O cara que vai começar, ele tem que saber que é isso, que o som é ruim, que o som é ruim. Ele tem várias coisas no meio do caminho que a gente sabe como é que funciona. Então o cara tem que estar preparado para chegar no lugar e executar uma boa entrega, independente do que ele tenha lá para poder fazer. Você sabe disso, né, Rosil? Sei pra caramba, a gente passou muito. Eu falei, Malagueta não vai dar pra tocar, não. Vai, compadre. 50% tá na conta, compadre. Pô, tem que ir. Cara, entendeu? Mano, que maravilha te ouvir. Então, mano. junta isso tudo, maravilha. junta isso tudo e essa é a essência, não é a fórmula do sucesso, mas é a essência que tem que existir pra gente caminhar, entendeu? Aí, você quer ouvir quem não tem experiência, né, meu compadre? Aí, na maioria das vezes dá tudo errado, né? Então, que você tenha a sabedoria para escutar o que esse cara falou. Não eu. Eu sou simplesmente um apresentador, um humilde apresentador. E ouvir esse cara, a gente ficaria, sei lá, uma semana fazendo esse trampo. Eu quero te agradecer de novo, irmão, por aceitar esse convite. Eu sei que não foi fácil, né? Para você aceitar, eu sei da tua correria, afinal de contas o trabalho não para e você estava em outra parada, vir para cá. Mas você veio em consideração, né? Eu vim de coração aberto, cara. O que eu tô falando aqui, nada foi preparado, nada foi ajustado. Foi assim. Tem que ser assim, isso é um bate-papo. Foi de improviso, enfim, foi de improviso. Coisa linda. Tá? Vai lá, Tamo juntos, tá? Trabalho não para, meu compadre. Trabalho não para, tá? Vambora. Rapaziada, recebi hoje aqui o Malagueta, né, no nosso podcast. Com o maior prazer do mundo escutar esse cara.
tá? E vem tantos outros papos bacanas aí. Espero que você tenha curtido. Você pode curtir, comentar. Você tem que comentar, inclusive, né? Você tem que comentar, falar, mandar para todo mundo, inclusive para essas pessoas que estão começando, esses grupos, esses cantores que estão começando, e às vezes até sem esperança, né, irmão? Cara, tu não tem esperança mais, deu tudo errado. Eu tô te falando, né? Se você acredita no cara que tá falando aqui agora para você, tenho certeza que você acredita. Malagueta, cara, na minha visão, é um empresário top, top, top. Então escuta esse cara, que ele tem muita coisa para passar para vocês. Valeu, rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Obrigado por tudo. Tamo junto. Trabalho não para.